parte. Amém? Filipenses 4, 19 e 20. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Pode sentar glorificando e exaltando o nome poderoso de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas eu quero compartilhar com você, aleluia, um princípio ensinado por Cristo, que ele é imbatível, aleluia, que ele não sofre variação. É um princípio fundamental, aleluia, para aqueles, aleluia, que esperam a volta de Jesus, para aqueles, aleluia, que creem, aleluia, que têm entregue a sua vida a Cristo, tem se convertido ao Senhor, aleluia, o indivíduo regenerado, aquele que ainda não foi regenerado, não entregou a sua vida a Cristo, aleluia, ele precisa compreender o porquê ele tem a dificuldade de, aleluia, de aplicar este princípio na sua vida. Aqui, aleluia, nesse contexto, o apóstolo Paulo está falando à igreja de Filipe, aos filipenses, aleluia, e os irmãos, aleluia, filipenses, eles, aleluia, se destacaram diante de todas as igrejas daquela época, aleluia, porque, aleluia, foram a única igreja, aleluia, que se mostrou sensível, aleluia, espiritualmente, para uma necessidade do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está falando aqui, aleluia, está agradecendo a igreja de Filipe, aleluia, aleluia, porque eles fizeram escolhas, fizeram renúncias, aleluia, para que, aleluia, donativos, para que as necessidades do apóstolo Paulo fossem supridas. Essa igreja, aleluia, aleluia, no versículo anterior ao que nós lemos, no versículo 18, aleluia, você pode ver que o apóstolo Paulo chega a dizer, aleluia, que o que essa igreja fez, aleluia, foi como cheiro suave, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, então, aleluia, ele deixa uma bênção para essa igreja. E esta bênção é o versículo que nós lemos, 19. O apóstolo Paulo então declara com a autoridade que ele tem, ele declara, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A igreja de Filipe, o que ela fez? Ela colocou, aleluia, ela colocou um princípio em ação. Qual foi o princípio que ela colocou em ação? Ela colocou o princípio que a obediência ao Senhor está acima das suas próprias necessidades. A igreja de Filipe, aleluia, compreendeu que a obediência a Deus vem em primeiro lugar. Aleluia, que a vontade de Deus vem em primeiro lugar, que a minha vontade, as minhas necessidades vêm em segundo plano. Em primeiro plano está a obediência. A igreja de Filipe colocou, aleluia, esse princípio em ação. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, aleluia, ele traz, aleluia, esse contexto, aleluia, para, aleluia, ensinar também as demais igrejas. E nós, como igreja, precisamos aprender. Mas esse princípio não foi o apóstolo Paulo que ensinou, não. Foi Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer isso, aleluia, para a minha e para a nossa reflexão. Porque, aleluia, quando o apóstolo Paulo, aleluia, ele traz, aleluia, essa bênção sobre a igreja de Filipe, ele está falando, aleluia, está pedindo, aleluia, que a graça de Deus toque os nossos corações.
Que a graça de Deus alcance o nosso espírito. O meu e o seu espírito precisam, aleluia, entrar em comunhão com o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo ensina isso à igreja de Roma, no capítulo 8. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Tem que haver uma comunicação, uma comunhão entre o Espírito de Deus e o nosso espírito. O nosso espírito não quer obedecer. O nosso espírito quer colocar as nossas necessidades em primeiro plano e a obediência para depois. Vivemos um tempo, aleluia, em que a sociedade prega, ensina, incentiva que o indivíduo, ele precisa experimentar tudo conforme as suas necessidades a qualquer custo. Ensina que não há limites. Ensina até que os pais não podem colocar limites às necessidades dos seus filhos, aos desejos dos seus filhos, às vontades dos seus filhos. É uma sociedade, aleluia, que quer doutrinar crianças, adolescentes e jovens e até adultos a acreditar, aleluia, que porque eu quero, eu tudo posso. Não importa as consequências. É isso que esse mundo prega. E estamos vendo, aleluia, a sociedade indo de mal a pior. Irmãos, estamos vendo acontecendo coisas tremendas. Escolas, aleluia, que deveriam ser um ambiente, aleluia, de doutrina, de limites, aleluia, de ensino, aleluia, na verdade estão se tornando quartéis para estupradores. Estamos vivendo, aleluia, uma sociedade que acredita, aleluia, que o indivíduo pode tudo. Não pode. O nosso espírito precisa ser doutrinado, porque senão o indivíduo vai de mal a pior. E é por, aleluia, indivíduos que não disciplinam o seu espírito, são indivíduos, aleluia, que não respeitam leis, que não respeitam princípios, que não respeitam, aleluia, 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 não respeitam valores morais. São indivíduos que rompem, aleluia, com aquilo que nós entendemos, aleluia, ser primordial para uma vida em sociedade, uma vida espiritual saudável. Aleluia. Jesus traz essa questão do Espírito no Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 5 ele diz: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles, é o reino dos céus. O pobre de espírito, aleluia, não é o que dizem por aí. O pobre de espírito, aleluia, é aquele que compreende que o seu espírito é pobre, o seu espírito é dependente, o seu espírito, aleluia, precisa buscar a Deus para ter direção, aleluia, para poder romper com as barreiras do pecado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, nós precisamos identificar as nossas necessidades, as nossas ansiedades, as nossas vontades, desejos, as nossas fraquezas, aleluia, aleluia. E através, aleluia, dessa identificação, mostrarmos para Deus que a nossa fé, ela é verdadeira, que nós cremos em Deus que supre todas as nossas necessidades. Confiamos em Deus,
demonstrar que descansamos em Deus, aleluia, colocamos em Deus as nossas necessidades, descansamos nele, aleluia. Quando, irmãos, o espírito do indivíduo, do homem, aleluia, do indivíduo não é tocado pela graça de Deus, o indivíduo vive apenas para suprir as suas próprias necessidades. Ele é impulsionado, ele é motivado, ele só faz alguma coisa se for para suprir a sua necessidade. Se não for para suprir a sua necessidade, se não é algo para ele, não é para beneficiar ele, ele não faz, ele não vai, ele não ajuda, não, ele não se compromete, ele não apoia. Por quê, aleluia? Porque está preso apenas a suprir as suas próprias necessidades. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E não podemos, irmãos, viver apenas para suprir as nossas necessidades. Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um propósito para a tua vida. Ele te resgatou neste tempo, não é porque você é especial para quem está lá fora, não, é porque Ele tem um propósito para a tua vida. E o sentimento que tem que brotar em mim e você é um sentimento de privilégio, de honra. Não é por mérito meu nem seu, é privilégio e é honra estar na presença de Deus. Quais são as suas necessidades hoje? Pensa aí. Senhor, estou precisando de uma casa própria. Senhor, estou precisando que o Senhor ajude no meu casamento. Senhor, estou precisando que o Senhor me ajude na minha saúde. Estou precisando que o Senhor me ajude com o meu vizinho. E qual é a sua necessidade hoje? Que tipo de lutas com a sua carne, com a sua natureza você está tendo? Aleluia! Conflitos humanos, sociais, vivemos todo dia. Mas nada pode impedir que você viva o propósito de Deus para a tua vida. Temos, muitas vezes, que dizer não para nós mesmos. Aleluia! Aleluia! Precisamos muitas vezes colocar o nosso espírito no devido lugar, dizendo que Deus é maior do que as minhas necessidades. As suas necessidades estão em primeiro lugar para você. Aleluia! Então as suas decisões e as suas escolhas são baseadas na necessidade? Não. Suas decisões e escolhas precisam ser baseadas na direção do Espírito Santo para a tua vida. Se Deus disser para você, confia, você vai se levantar, vai confiar, vai fazer o que Deus te mandou. Ele vai cuidar de você, vai tratar desse negócio aí que está te afligindo, e você vai ver a glória de Deus. Mas, aleluia, para viver o extraordinário, precisamos sair do ordinário. Para viver o extraordinário, precisamos, irmãos, aleluia, dar um passo a mais, sair do natural. Precisamos crer que o princípio que Deus coloca para nós, se nós aplicarmos esse princípio, aleluia, o Senhor irá se revelar a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Irmãos, você, aleluia, se converteu ou deve se converter a esse Deus. Por quê? Porque, aleluia, Jesus sabe exatamente o peso de cada necessidade que você tem. Aleluia, você pode não falar com ninguém, pode até ter comentado com alguém, mas ninguém consegue te ajudar ou pode te ajudar. Mas você está servindo a um Deus, aleluia, que conhece muito bem o peso das suas necessidades. Por quê? Porque Ele viveu cada uma delas. Porque Ele deixou a sua glória exatamente para isso, para viver cada uma das nossas necessidades, para viver cada uma das nossas aflições, angústias, dores. Aleluia, Ele enfrentou
essas mesmas necessidades. Só que ele enfrentou sem pecado. Ele enfrentou sem pecado e ele venceu. Então eu preciso dizer para você, aleluia, que Deus não está indiferente ao que você está vivendo, enfrentando, batalhando, sofrendo. Deus não está indiferente às suas necessidades. Deus sabe, aleluia. Deus sabe. Aleluia. Jesus ensina, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus 6 também, ali no Sermão do Monte, ele ensina, aleluia, que não é muito pedir. Ele está fazendo uma alusão, aleluia, aos fariseus, aos escribas, aleluia, que acham que por muito repetir e fazer isso em praça pública, aleluia, para que as pessoas vejam a sua religiosidade, aleluia, acham que por muito repetir, então serão, aleluia, atendidas as suas necessidades. Jesus, ele diz, não é por muito pedir, não é, aleluia, por usar de vãs repetições. Isso nos ensinaria necessário obediência. Só obedece quem confia. Vou repetir para vocês isso aqui. É necessário obediência. Aleluia, mas só obedece quem confia. Aleluia, você confia em Jesus, que é Senhor e Salvador da tua vida. Você confia em Jesus, que morreu em seu lugar naquela cruz. Você confia em Jesus, que levou os seus pecados, que levou as suas maldições. Você confia em Jesus. Então obedeça a Jesus. Faça a escolha de obedecer a Jesus. Essa obediência não é diante da multidão. Essa obediência é quando você vê você, Jesus. Ninguém sabe que eu sou crente aqui, então não preciso nem me preocupar. Vou botar para quebrar, deixar o meu espírito livre para fazer o que ele quiser. Não, irmão. Não. Quem confia a sua vida a Deus, obedece. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Você precisa confiar que Deus é o Todo-Poderoso. Veja, irmãos, aleluia, o que Jesus disse sobre confiar em Deus para suprir as suas necessidades. Mateus 6, verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes de lhe peçais. Quando você obedece a Deus, quando você confia em Deus, Ele sabe exatamente as suas necessidades. Às vezes você não vai nem falar em oração, aleluia, mas o seu coração vibra por confiar em Deus. Você mantém a obediência ao Senhor, porque você confia que Ele cuida de você. De repente, aquela porta estava escondida, ela aparece. De repente, aquela provisão vem. De repente, aquela situação muda. Por quê? Porque só obedece quem confia. Ah, meu Deus do céu, aleluia. Me comandei. Olha aí, nós vamos ler mais um. O salmista também fala isso no Salmo 34, verso 9 e 10. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidades e passam até fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Eu posso ouvir o glória a Deus, meu irmão? É só para quem crê.
Mateus 7, verso 11: ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus conhece as suas necessidades. O descanso em Cristo acerca das nossas necessidades vem com a obediência. Quando eu aplico meu coração a obedecer a Deus, porque confio nele para suprir as minhas necessidades, o Espírito Santo coloca o meu espírito em descanso. A paz que excede todo entendimento guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Excede o entendimento, por quê? Porque você está enfrentando uma necessidade. As pessoas estão olhando para você, estão querendo ver você negar o Senhor, estão querendo ver você murmurar, estão querendo ver você chutar o balde, estão querendo ver você, aleluia, desfalar tudo que você já falou até hoje. Eu amo o Senhor, eu confio no Senhor, eu adoro ao Senhor, aleluia. Mas se você abre o coração a obedecer a Deus e busca a Deus, aleluia, para confiar nele, Ele te dá uma paz que ninguém vai entender. Ninguém vai entender. Nem você mesmo vai conseguir explicar. Você tem que dizer: olha, eu só tenho uma resposta para você. O meu segredo é Jesus. O meu segredo é Jesus. O meu segredo é Jesus. Aleluia. Só obedece quem confia, só obedece quem crê. Jesus foi o que deixou o maior exemplo para nós sobre necessidades. Aprendemos com Jesus a deixar as nossas necessidades nas mãos de Deus e seguirmos obedecendo. Primeiro a obediência, depois as nossas necessidades. Primeiro a obediência, depois as nossas necessidades. Você pode repetir comigo? Primeiro a obediência, depois as nossas necessidades. Não ouvi, vamos lá. Primeiro, depois as nossas necessidades. Esse princípio é infalível, meu irmão. Guarda isso no seu coração. Jesus nos ensina sobre isso, nos dá exemplo, irmão. Ele nos dá exemplo, sabe por quê? Aleluia. Porque eu preciso te alertar. Eu preciso te alertar, aleluia. Aleluia, que você precisa saber que existe uma estratégia do inimigo acerca das suas necessidades. Eu preciso te alertar, aleluia, que o adversário ele se utiliza exatamente das suas necessidades para trazer dúvida ao teu coração, para trazer questionamentos à sua mente, para te distanciar do propósito de Deus, para fazer você murmurar, achar que Deus não está ligando para a sua dor, para a sua angústia, para o que você está atravessando. É mentira do diabo, porque Deus conhece as suas necessidades. O diabo usa, irmãos, as nossas necessidades para nos fazer nos afastar de Deus, nos levar a desobedecer a Deus, para suprir as nossas necessidades. Aleluia. Ele nos engana. Ele quer nos convencer que tudo vale para suprir as nossas necessidades. E isso é mentira. Aleluia. Irmãos, nós que fomos regenerados, fomos transformados, passamos pela metanoia, a transformação da nossa mente. Aquilo, aleluia, aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não minta mais.
há uma transformação. Aquele que caminhava em direção à morte, hoje crê em Cristo, caminha em direção à vida. Há uma mudança de rota, aleluia. Aleluia. Então esses regenerados, eles se lembram. E já prestou atenção aqui. Eles se lembram, aleluia, do que fizeram antes de conhecer a Cristo, para suprir as suas necessidades. Muitos de nós, e alegra-te você jovem, alegra-te você jovem, aleluia, que nasceu nesse ambiente espiritual, porque era nós, aleluia, que não conhecíamos a Cristo em nossa juventude, nós podemos nos lembrar. E não me olha assim, não, você não tem amnésia, não. Tu lembra assim, hein? Nós podemos nos lembrar do que já fizemos para suprir as nossas necessidades e vontades, e o quanto nos arrependemos hoje. Olha, se fosse hoje, nós faríamos diferente. Mas nós estávamos no engano, mas nós não conhecíamos a verdade. Nós achávamos que a vida era simplesmente para suprir as nossas necessidades, as nossas vontades, os nossos desejos, custe o que custar. Mas fomos resgatados em Cristo. Ele nos deu uma nova vida, aleluia. E hoje sabemos que existe um Pai que cuida de nós. Você tem um Pai que cuida de você, meu irmão. Pode até ser, aleluia, que o teu pai biológico não ligou para você, mas existe um Deus que é o teu pai e que cuida de você. Conhece as necessidades, conhece as suas duas aflições, ele cuida de você. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que não viveram essa metanoia, essa mudança de vida, ainda não se convenceram do pecado, ainda são escravos das suas próprias necessidades, são escravos das suas próprias vontades e desejos, e por isso não conseguem compreender o vazio gigante que tem dentro de si. Aqueles que vivem apenas para suprir as suas necessidades, vontades e desejos, faz a manutenção de um vazio gigantesco que nada nesse mundo preenche. Muitos vão para as drogas, não preenche. Muitos vão para a orgia, prostituição, não preenche. Muitos vão para a vida, aleluia, aleluia, para a vida do mal, aleluia, achando que tem poder, porque carrega uma arma, não preenche. Não preenche, porque nesse vazio só preenche a presença de Deus. Aleluia, aleluia. E quem não compreende isso, normaliza coisas que deveriam ser taxadas por desobediência. Precisamos conhecer os nossos pontos fracos para permitir que Deus nos aperfeiçoe. Aleluia. Como em 2 Coríntios 12:10, que o apóstolo Paulo clama ao Pai para tirar dele o espinho. Por quê? Porque ele doía, lhe afligia. Mas o texto vai dizer, aleluia, que Deus permitiu o espinho para que ele não se ensoberbecesse. Aleluia. Ele clama ao Pai e pede ao Pai 3 vezes: arranca de mim esse espinho. E o Pai diz: Paulo, não vou arrancar. Não vou arrancar. Porque a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E olha o que o apóstolo Paulo diz aí no versículo 10. Mudou a oração dele, mudou o discurso. Por quê? Porque ele compreendeu primeiro a obediência, depois as suas necessidades. Tem um propósito. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Aquilo que antes de causar a dor, ele clamava para ser tirado, agora ele diz: tenho prazer nisso. Tenho prazer nisso por quê? Porque sei que isso está tratando de mim. Isso é para me aperfeiçoar. Isso é para que a minha necessidade não me domine. Isso é para que eu obedeça a Deus. Por isso sinto prazer nas fraquezas.
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Quando você conhece seus pontos fracos, você vigia. Quando você conhece, aleluia, onde o adversário está atuando para te enfraquecer, você vigia. Você busca o Senhor. O temor a Deus te leva a essa dependência do Pai. Aleluia. Jesus nos mostra que a necessidade vem em segundo plano. Por isso somos ensinados a renunciar. Jesus diz: aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si. Primeiro obediência, depois negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Jesus nos ensinou, fomos ensinados a entregar tudo em oração a Deus, a confiar em Deus toda a nossa vida, as nossas necessidades, angústias, dores. Aleluia. Ter que esperar para viver na obediência não deveria ser motivo de conflito. Vou repetir para você, ter que esperar para viver na obediência não deveria ser motivo de conflito, pois Cristo vive em ti. Cristo vive em ti. Se Cristo vive em ti, então esperar a provisão de Deus, esperar o agir de Deus, não deveria ser motivo de conflito, deveria ser motivo de paz. Porque se Deus mandou você esperar, é porque o controle continua nas mãos dele. Aleluia! Então você vive por Cristo, e essa vida é de amadurecimento espiritual, de crescimento no relacionamento com Deus. Aleluia! E isso, irmãos, vai nos levar, aleluia, a buscar sentido à nossa vida, que não é simplesmente ficar apagando fogo, ficar apagando fogo, aleluia, nas áreas da nossa vida, porque agimos precipitadamente, porque agimos por nossa vontade e desejo, sem buscar a direção de Deus. Achamos que era o tempo, que eu merecia isso agora e não amanhã. E aí, porque nos precipitamos, passamos a ter uma vida onde só apagamos incêndio. Incêndio no casamento, incêndio no relacionamento com o filho, incêndio na igreja, incêndio no trabalho, incêndio nas amizades. Misericórdia. Mas por quê, aleluia? Porque não consegue frear o seu próprio espírito, não consegue, aleluia, buscar a Deus, não consegue ter domínio próprio, não consegue, aleluia, se lembrar que Deus supre as suas necessidades com Deus. Aleluia! 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 Aprendemos com Cristo que a necessidade é exatamente o ponto de renúncia para a obediência. É o ponto de renúncia para a obediência. O que pode esperar, a obediência ou a necessidade? A necessidade pode esperar, a obediência não. Porque Jesus está às portas. Estamos vendo os sinais e precisamos estar preparados para encontrarmos com o Senhor. O que pode esperar, a minha vontade ou a vontade de Deus? Jesus nos dá um exemplo sobre isso. Aí lá no Getsemane, em Mateus 26, 36 ao 46. Ele dá um exemplo: o que pode esperar, a minha vontade ou a vontade de Deus? Ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua. O que pode esperar, a minha vontade ou a vontade de Deus? A minha vontade pode esperar de Deus, não. Jesus nos dá esse exemplo. Ele não fez essa oração uma vez, não. Ele fez 3 vezes essa mesma oração. E foi tão intensa, tão verdadeira, tão de entrega. Ele teve que lutar tanto contra o espírito dele, 100% homem, 100% Deus.
aleluia, pingavam de Jesus. Ele nos deu exemplo. Ele nos deu exemplo. Lá em Mateus capítulo 4, verso 1 e seguinte, Jesus é levado pelo Espírito à tentação no deserto. E diz o texto que foi 40 dias e 40 noites e teve fome, necessidade. O diabo se apresenta a ele, aleluia, aleluia. E qual foi a primeira tentação? Óbvio, foi na sua necessidade. Tu és o Filho de Deus. Transforma essa pedra em pão e sacia a sua necessidade. Porque você pode fazer isso. Você é o Filho de Deus, você tem poder para isso, tem autoridade para isso. Mas Jesus nos dá um exemplo tremendo. Primeiro a obediência e depois a necessidade. Ele diz: não, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus nos dá um exemplo, aleluia. Ele nos ensina esse princípio também em Mateus 6, 25 ao 34. Olhai os pássaros, aleluia, não trabalham nem fiam, e Deus os alimenta. Quanto mais a vós, homens de pequena fé. Olhai os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua riqueza se vestiu como um desses. Por que estáis ansiosos com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir? Muito mais sois vós do que os lírios do campo, homens de pequena fé. E ele diz no versículo 33: buscai o que primeiro, gente? Primeiro a obediência, depois a necessidade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e todas estas coisas, necessidades, vos serão. Princípio: primeiro a obediência, depois necessidade. Primeiro Deus, depois eu. Primeiro a vontade de Deus, depois a minha própria vontade. Esse é o princípio de Cristo para mim e para você. Quem pratica isso encontra descanso para a alma. Quem pratica isso encontra a honra de Deus. Quem pratica isso encontra cuidado de Deus. Quem pratica isso encontra renovo diariamente. Quem pratica isso tem poder e autoridade para falar no nome de Jesus. Esse nome é poderoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas para viver isso tem que se entregar. Não existe obediência sem entrega. Tem que se entregar. Tem que ser de todo o coração. Temos que entregar as nossas necessidades nas mãos de Deus. Aleluia, se nós não fizermos isso, não teremos uma vida de obediência. Aleluia, quando eu e você nos rendemos a Cristo, as nossas necessidades ficam em segundo plano, porque nós confiamos que Ele cuida de nós. Vida com abundância, vida com sentido, vida com propósito, vida de honra a Deus e vida de honra de Deus. Aleluia. Renúncia sem tristeza, renúncia sem murmuração, renúncia sem questionar, renúncia por amor, renúncia por obediência, entrega a Deus o seu caminho. Entrega a Deus o seu caminho, descansa nele, e o mais Ele fará. Aleluia, glória a Deus. E para finalizar, Mateus 16, 24 e 25. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Perder aqui não é sentir necessidade. Perder aqui é entregar. Muitos leem esse texto e dizem: poxa, mas como se perder? Perder aqui na necessidade.
perder a quem entrega, é perder o controle, é passar o controle, o governo da tua vida para as mãos de Deus. Aquele que quiser ter vida, vida com abundância, vida com sentido, vida com propósito, precisa entregar a sua vida a Cristo e Ele ser o Senhor da sua vida, porque, aleluia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Entregue todas as suas necessidades a Deus. Viva uma vida de obediência ao Senhor, sendo aperfeiçoado pela presença e pela honra de Deus. Quero fazer uma oração com você, porque, irmãos, olha só, aleluia, o que eu estou pregando hoje aqui, aleluia, é uma luta diária para mim, e também é uma luta diária para você. Não me olha assim, você quer, porque nós somos seres humanos e precisamos nos enquadrar no plano e no propósito de Deus. Deus tem muito mais além do que pedimos ou pensamos para realizar na nossa vida. E às vezes, irmãos, é o detalhe, sabe como é? Às vezes aqui, é o detalhe só. É aquele detalhezinho que você repete todo dia e não percebe, por causa das suas necessidades. Aleluia. Seu temperamento, sua dor, seja o que for. Coloca agora isso diante de Deus. Expressa ao Senhor nessa oração que eu vou fazer seu desejo de obedecer ao Senhor acima de todas as coisas, colocar a obediência em primeiro lugar e a sua necessidade em segundo plano, confiar em Deus para suprir a sua necessidade e não usar a necessidade para pecar contra o Senhor como se justifica fosse, como se justificativa fosse. Coloque então isso de Deus e vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, Pai, uma palavra muito simples, Senhor, muito simples, ó Pai, mas é um princípio, e por ser princípio, Senhor, é poderoso demais, porque o Senhor não brinca com os seus princípios. Pai, existem ímpios que aplicam princípios, Pai, e são abençoados, porque o Senhor não brinca com os seus princípios. Como, meu Deus, dentro da tua casa haverá alguns de nós que não viverá, aplicará os seus princípios, não pode, está perdendo a bênção, está perdendo o tempo, e o Senhor tem pressa em abençoar. Então, Pai, a nossa oração nesta manhã é: nos ajuda, Senhor, primeiro lugar a obediência, depois as nossas necessidades. Pai, nos dá discernimento espiritual. Pai, nos ajuda, meu Deus, a frear os nossos impulsos, a frear, meu Deus e meu Rei. Nos ajuda, meu Deus. O teu Espírito habita em nós. Então, Pai, que Ele venha para dar alto dentro de nós. Meu Deus, que Ele venha para dar alto dentro de nós. Que sejamos sensíveis à tua voz, meu Senhor, para exercermos o domínio próprio, para exercermos o fruto, meu Deus, e vermos os teus sinais. Abençoa a tua igreja, Pai, no nome de Jesus. Amém. Quem crê, Deus está de palmas para Jesus, porque nós. Deus abençoe a sua igreja.